calor, será? Vamos ler. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a outros, ou a todos? Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vamos ler Mateus, capítulo de número 24, e versículo de número 45. Mateus, capítulo de número 24, e versículo de número 45. Amém? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, começará a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos falando sobre mordomia cristã. Ministramos terça-feira passada, pretendo concluir hoje, porque aqui nós temos uma deficiência aqui no Prata. A gente não pode ensinar muitos terça-feira o mesmo assunto, porque a mesma turma que vem numa terça não vem na outra. Então a gente procura ensinar no menor número possível, às vezes um assunto que poderíamos explorá-lo mais. E nós falamos que, fazendo um resumo aqui para entrarmos no texto de hoje, que todo cristão que aprender a ser um mordomo de Deus, na casa de Deus, muito dificilmente este cristão perderá sua salvação. Porque se ele aprender a praticar mordomia cristã, a ser um mordomo na casa de Deus, e em todas as áreas da mordomia cristã, com certeza também ele será um vigilante na sua vida cristã. Assim como também a prática
o esforço da prática do Sermão da Montanha, que nós pretendemos ministrar nas próximas terça-feiras, ainda antes de terminar este ano. Então nós falamos aqui, terça-feira passada, que há duas virtudes intrínsecas que destacam-se na vida de um verdadeiro mordomo de Deus: confiança e fidelidade. Falamos aqui de José, que era mordomo na casa de Potifar. Potifar não sabia nem o que possuía, mediante a bênção que Deus deu a José, e por isso Deus abençoou Potifar. Mesmo Potifar não sabendo o que possuía, José não se aproveitou disto para tirar alguma coisa de Potifar, ou esconder alguma coisa, porque José era um mordomo fiel, e Potifar confiava em José para administrar os negócios da sua casa. Falamos sobre a mordomia do corpo, a necessidade de cuidarmos do nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Falamos da mordomia da alma, da necessidade de termos as nossas emoções, a nossa vontade, o nosso querer, nosso pensar sadios. Até eu tive uma ideia, como nós vamos só lemos o texto da ministração na hora da ministração. Então agora toda terça-feira, durante 30 terça-feiras, se Jesus não voltar, cada terça-feira no devocional a gente vai ler um capítulo de Provérbios, porque Provérbios, ele é o livro que todo psicólogo, viu, Tamires? Você deveria ler Provérbios, decorar Provérbios. Você vai ser a melhor psicóloga da região se você estudar, aprender Provérbios. Provérbios é o livro que Salomão escreveu, que nos ensina sobre 3 tipos de pessoas: o sábio, o tolo e o simples. E ele ensina como tratar com esses 3 tipos de pessoas e também como ser. Então é um livro extraordinário. Eu escolhi o capítulo 14 aleatoriamente, tá? Só me veio aqui a ideia de escolher o 14, mas a gente vai ler um capítulo aqui na terça-feira, quando for ler a leitura devocional, porque são lições extraordinárias e milenares. E eu li um texto, se você prestou atenção, no capítulo 14, tem um versículo que fala sobre a cura da alma. Fala lá sobre que a alma curada, a alma sadia, ela produz saúde para o corpo. E nós precisamos ter a nossa alma curada. Sabemos que vivemos num tempo em que as pessoas estão doentes nas suas emoções, mas o cristão, quanto mais perto de Deus ele está, mais curado nas suas emoções ele será. Ele pode ser cristão, mas quanto mais distante de Deus, mais doente. Deus quer nos curar, Jesus quer nos curar. Ele é o médico da alma e ele não pode mentir. Então ele fala no seu convite de Mateus 11, 28, que se nós viermos a ele, ele curará nossa alma. Ele diz lá: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós precisamos buscar a cura da nossa alma, né? Um psicólogo, um psiquiatra, ele é limitado, é ciência humana, mas Jesus é o médico dos médicos, ele é o psicólogo dos psicólogos, é o psiquiatra do psiquiatra. Se nós formos a ele, nós seremos curados por ele. Deus não pode, presta atenção nisso aqui, Deus não pode, não é que ele não pode porque ele não tem poder, Deus não pode usar plenamente um crente cuja alma está doente. Vou repetir: Deus não pode usar plenamente um crente cuja alma está doente. Mágoa, rancor, ressentimento, inveja, ciúme, seja o que for, não pode. Precisamos estar com a nossa alma curada. E estudamos também sobre a mordomia do Espírito, porque o Espírito é a sede da fé, e é no Espírito que nós adoramos, é no Espírito que nós desenvolvemos a esperança da vida eterna. As pessoas lá fora dizem que a esperança morreu. A esperança do crente não morre. Se o crente tem fé, ele não perde a esperança. Esperança é uma faculdade do Espírito
e a oração. E também falamos sobre a mordomia da consciência. Então, falamos da mordomia do Espírito. Hoje, nós vamos falar sobre uma outra mordomia que o crente tem que praticar, tem que ser mordomo. A mordomia do tempo. Diga comigo, mordomia do tempo. Vamos ler o Salmo 90. Salmo de número 90, versículo de número 12. Salmo de número 90, versículo de número 12. Este salmo foi um salmo escrito por Moisés, é o único salmo de Moisés no livro dos Salmos. Salmo 90, não é um salmo de Davi. Tem crente que acha que todos os salmos foi Davi que escreveu. Não, Davi não escreveu todos os salmos. Tem salmo de Moisés, tem salmo dos filhos de Asaf, tem salmo dos filhos de Coré. E esse aqui foi Moisés quem escreveu. E ele diz aqui no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu vou ler aqui numa outra tradução. Diz assim: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. É a mesma coisa. Se você ler o contexto deste versículo 12, você vai perceber que Moisés está falando sobre a brevidade da vida. Ele vai falar aqui, por exemplo, no versículo 2: antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aí ele vai falar: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Ele vai dizer, falando do homem: tu os leva como corrente de água, são como um sono. O homem é como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor somos angustiados. Versículo 9 ele diz: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação, e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A geração mais nova aqui, a geração X, Y, Z, não sabe o que é conto ligeiro. Não sabe. Porque os pais não contam mais para eles histórias na cama. Mas quem é mais antigo aqui sabe o que é um conto ligeiro. Não tinha televisão em casa, não tinha celular. Aí a gente ia dormir e dizia: papai, conta uma história para nós. Não era? Aí às vezes o pai naquele tempo tinha que trabalhar na roça. Aí contava uma historinha curta, que às vezes você tinha o resto da noite de pesadelo, mas você queria ouvir. Aí você dizia: conta mais uma. Aí ele dizia: não, eu já vou estar na hora de dormir. Era um conto ligeiro. Então Moisés está dizendo, e naquele tempo Moisés tinha propriedade para dizer isso, porque naquele tempo as histórias bíblicas, a maioria das histórias bíblicas era contadas nos clãs, nos grandes encontros. Se reunia à noite e se contava as histórias bíblicas. Moisés está dizendo que a vida aqui ela é como um conto ligeiro, é como fumaça, é como a erva que cresce, depois ela nasce, ela cresce e logo morre. Então isso significa que todos nós temos aqui um tempo limitado na terra, um tempo limitado. A grande problemática de muito cristão é estar sempre adiando o que Deus tem para fazer através dele. Não, depois eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu conserto, ano que vem eu faço, ano que vem eu me entrego, ano que vem eu oro mais, semana que vem, e ele nunca faz. E os dias vão passando rapidamente, até que ele nem percebe que Deus disse: hoje é teu dia, meu filho, vem para cá. E Moisés está aqui nos ensinando acerca de como nós devemos contar nossos dias. Às vezes eu acordo de manhã e penso, falo comigo, eu nem acredito que eu tenho 51 anos. Eu penso que eu tenho, acordo pensando que tem 19. Aí quando
Quando começa a andar assim, começa a dar aquelas dores aqui e acolá, e você, ai meu Deus, é verdade, é 51 mesmo. Porque o corpo envelhece, mas a mente não envelhece. A mente é renovada dia após dia, diz a Bíblia, né? O crente tem que ter sempre uma mente renovada. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Então nossos dias passam rapidamente. Eu já estou fazendo as contas, daqui a 9 anos não pego mais fila. E é assim mesmo. Esses dias alguém perguntou, pastor, quantos anos o senhor está no prato? Eu digo 20. Ele disse, poxa, já? Eu lembro quando o senhor chegou, parece que foi ontem. Essa semana, num congresso, o pastor falou isso para mim. Pois é, o tempo passa rapidamente e nós voamos. Mas o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Esses dias eu vi alguém falando assim, o tempo é o meu maior inimigo. Não é verdade. Não é verdade. Isso é uma frase errada, uma frase errônea. Porque o tempo, ele é questão de prioridade. Eu sempre terei tempo para aquilo que é prioridade para mim. Se eu não tenho tempo, se eu não sou crente, eu não aprendo sobre mordomia do tempo. Se eu sou um crente e não aprendi sobre a mordomia do tempo, ou porque não me ensinaram, ou porque eu fui negligente. Mas todos nós sabemos, Salomão já disse em Provérbios capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Fala aí para o irmão que está ao teu lado, o teu dia já está determinado, meu irmão. Eu sei que tem gente que tem medo disso, não precisa ter medo não, se você é salvo você não precisa ter medo não. Ainda bem que tem eu vou dar uma colherzinha de chá para você, tem uma rebarbinha nisso aí, como diz o ditado. Tem, pastor? Tem. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que existem pessoas que terão seus dias diminuídos na terra. Quem são esses? Aqueles que desonram pai e mãe terão seus dias diminuídos na terra. Mas também diz, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam acrescentados. Aí vai corroborar com o que Moisés ensina aqui no Salmo 90, que ele diz, a duração de uma vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegar aos 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Mas na verdade, nenhum de nós podemos acrescentar nada ao curso da vida. Jesus Cristo diz, quem de vós pode acrescentar um palmo sequer ao curso da vida? Nós precisamos praticar a mordomia do tempo. Veja bem, a oportunidade, irmão, às vezes ela volta. Tem um provérbio chinês que ele diz que há 3 coisas que nunca voltam atrás: a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Mas esse provérbio, ele não é totalmente verdade. Às vezes a oportunidade volta mais de uma vez para nós. Só que o tempo não volta mais. O tempo não volta mais. O tempo perdido não volta mais. Às vezes, já falei aqui, que eu já falei outras vezes sobre a mordomia do tempo. Você pergunta para alguém, o que você está fazendo? Estou matando o tempo. E tem uma frase que diz que quem mata tempo não é assassino, quem mata tempo é homicida. Porque nós temos um tempo determinado e estabelecido por Deus, e a Bíblia Sagrada nos ensina e nos exorta a usar o tempo sabiamente, em proveito próprio, para o nosso próximo e para a glória de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Todo celular que você compra agora, os mais novos, tem lá, no seu próprio celular, um aplicativo que diz quanto tempo durante a semana você ficou no celular. Ele diz lá, 3 horas no Facebook, 2 horas no YouTube, não sei quantas horas no Instagram, diz lá. Some-se estas horas da semana a 30 dias do mês, some isto a 12 meses do ano. Eu já fiz essas contas. Se você
gastar em média de 5 a 6 horas por dia no celular, no final do ano você perdeu 3 meses da sua vida. 90 dias. 90 dias que você não orou, 90 dias que você não leu a Bíblia, 90 dias que você não fez um evangelismo, que você não veio a um culto, mas não perdeu a série favorita, o filme favorito. Tem crente agora, irmão, que dia de domingo está indo para o shopping Uberlândia assistir filme. Eu não estou dizendo que porque eu sei não, que alguém foi não, tá? É porque no contexto geral eu sei que vai. Em vez de vir para o culto adorar a Deus, não vem nenhum dia da semana. Mas não tem tempo para as coisas de Deus. Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Em outra, parafraseando o texto, o que Moisés está dizendo é que nos ajude a usar o nosso tempo com sabedoria, como sábios e não como tolos. Eu não vou ficar muito tempo nesse texto, então 3 coisas nós colocamos e eu vou passar para a próxima mordomia. Devemos evitar desperdiçar tempo com coisas fúteis, conversas tolas. O que você está fazendo aí? Estou jogando conversa fora. Se você não entendeu o que nós lemos aqui no capítulo 14, lê de novo lá sobre conversas tolas, lá sobre o tolo que conversa demais. Minha avó, ela tinha um provérbio, minha mãe era cheia de provérbio: meu filho, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. A maior arma de um homem sábio, de uma mulher sábia, é o silêncio. Agora, nós temos que ter cuidado para não desperdiçar tempo com conversas fúteis, tolas, conversas bobas, seja na empresa, seja na escola, seja onde for. Às vezes o crente na roda de amigos conversa sobre tudo, menos sobre Jesus. Conversas fúteis, conversas tolas, programas e assim por diante. Primeiro conselho é esse: evite desperdiçar tempo com conversas fúteis e conversas tolas, programas e tudo aquilo que pode roubar de você o tempo. Segundo, planeje seu tempo. Irmão, é impressionante, sinceramente, irmão, eu mudei muito como pastor. Quem congrega comigo aqui há 20 anos? Mas dá uma hora de eu voltar, dá vontade de voltar a ser aquele pastor que eu era no início aqui. Não, dá vontade de um dia pegar esse microfone, irmão, e arrebentar com tudo. É sério, irmão. Porque olha aí, dia de terça-feira, dia de escola bíblica dominical. Agora, domingo aqui, vai aparecer crente que a gente nem sabia mais que existia. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Não, é porque não é prioridade, porque você não planeja seu tempo. Meu irmão, sabe qual é o nosso grande problema do brasileiro? É o problema cultural. Esse é um problema cultural do brasileiro. O brasileiro não planeja seu tempo, não planeja a sua vida. Eu não estou generalizando. Eu sei que tem pessoas que são inteligentes, pessoas sábias, que têm um planejamento de vida. Parabéns para você que tem. E você que não tem, aceite um conselho: planeje sua vida, porque ela vai passar rápido demais. E quando você perceber, olha, irmão, eu tenho um livro de frases. Eu gosto de escrever frases. E tem uma frase lá, eu lembrei agora, acho que foi o Espírito Santo vai me lembrando essas coisas. Tem uma frase lá que diz assim: não faça da tua vida um rascunho, porque pode ser que não dê tempo passar a limpo. Então a vida de muita gente não é um planejamento, é um rascunho.
Então planeje seu tempo e cultive a oportunidade. Para de ficar murmurando pelos cantos, falando mal, desejando mal. Se você não tem oportunidade, é porque você não cria, é porque você não se posiciona, é porque você não está fazendo sua parte. Oportunidades a gente cria. No mundo existe 3 classes de pessoas. Quantas classes? 3. Só quem está vivo aí, quantas classes? 3. No mundo existe 3 classes de pessoas. Primeiro, aqueles que não sabem o que está acontecendo. Então esse tipo de pessoa, ele vive a vida. A pessoa pergunta: você sabe o que aconteceu? Não sei não. Você sabe o que está acontecendo? Então é a primeira classe de pessoa. A segunda classe de pessoa é aquelas que esperam as coisas acontecer. Então alguém pergunta para ele: por que você não está fazendo? Não, é porque eu estou esperando o pastor me dar uma oportunidade. Não, por que você não está fazendo? Não, é porque eu estou esperando Deus me chamar. Por que você não faz? Não, é porque eu estou. Ele sempre, a segunda classe de pessoa é aqueles que esperam as coisas acontecer. Mas existe uma terceira classe de pessoas no mundo, é aquelas que fazem as coisas acontecer. Planeje seu tempo e cultive a oportunidade. Tem um pensador que ele diz que Deus, ele dá oportunidade a todas as pessoas, dá comida a todas as pessoas, mas ele não joga no ninho. Crie sua oportunidade, cultive sua oportunidade, planejando o seu tempo. E terceiro conselho: procure remir o tempo. Paulo diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que é remir? Quantos aqui foram remidos por Cristo? Só alguns? Quantos aqui foram remidos por Cristo? Vou perguntar de novo. Remir é comprar de volta. A palavra remir é comprar. A palavra remir também, ela vem de uma palavra grega que significa pechinchar, que tem a ideia de você ir a uma feira, quer comprar uma coisa, então você vai em várias bancas perguntando qual é o preço, e aí você pechincha perguntando se a pessoa não consegue fazer um preço melhor ou menor para você. Então quando Paulo escreve aos Provérbios sobre o tempo, aos Efésios sobre o tempo, ele vai dizer que nós precisamos remir o tempo, sabendo que os dias são maus. Remir é comprar, é ganhar tempo, é conquistar tempo. As pessoas inteligentes, irmãos, cristão inteligente, ele planeja seu tempo e ele ainda sobra tempo para ele fazer o que ele quiser. E quando eu digo planeja, está incluído o lazer também. A pessoa que sabe planejar o seu tempo, é mordomo do seu tempo, ele planeja seu tempo de tal maneira que ainda sobra tempo. Então, todo crente precisa praticar a mordomia do tempo. E Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós o tempo que Ele nos deu para nós vivermos com qualidade nesta terra. Mas nós fomos um péssimo mordomo do tempo que Deus nos deu. Nós precisamos praticar a mordomia do tempo. Diga comigo: mordomia dos talentos. Vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo 29. Mateus capítulo 25, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Você já conhece o texto. Não é versículo 25 primeiro, perdão, irmão. É 25, 14 mesmo. 25, versículo 14. Diz aqui: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Chamou quem? Seus servos.
e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Diga comigo assim: Deus. Não, melhor você diga: Deus nunca vai me dar nada além da minha capacidade, de acordo com sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Servo o quê? Bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Ele fazia o que, irmão? Ele conhecia seu senhor. Conhecia. Uma coisa é o pecado involuntário, outra coisa é o pecado consciente. Eu conhecia-te, que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas aonde não espalhastes. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. O talento é de quem? Não é meu, é o teu. Ele me deu o talento, mas não é meu. Ele me deu para eu trabalhar, é o teu talento. O teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. O servo era o quê? Os outros eram bom e fiel. Isso aqui é mau e negligente. Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque não tem um crente que está aqui esta noite e que não está, que Deus não tenha salvado esse crente e não tenha dado a ele talentos. A ênfase aqui não está na quantidade de talentos, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Os números aqui é apenas para mostrar que Deus deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um. A ênfase aqui está no talento que Deus deu. E não existe um servo, se é servo, a não ser que não seja servo, que Deus salvou e não deu a este talento. Que Deus não o capacitou para uma atividade no seu corpo, no corpo de Cristo, a igreja. Porque você, vou repetir aqui muitas vezes, você sozinho não é igreja. Todo crente que Deus salvou, Deus também deu a esse crente talentos. Deus capacitou esse crente para algo,
para uma função no seu corpo. Esse talento, o texto é muito claro, não é meu, é dele. Ele deu esse talento para que, enquanto ele viajou, voltou, enquanto ele está fora, pudéssemos trabalhar com esse talento que ele nos deu. E talento aqui abrange tudo. Não é só, às vezes quando a gente fala disso, alguém tem uma crise de identidade no banco, porque ele pensa assim, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Não é cargo na igreja. Tem pessoas que têm cargo na igreja e não está exercendo o talento que Deus deu a ele. Então não é cargo na igreja, é função no corpo. A ênfase aqui não está na quantidade de talento, a ênfase aqui está no trabalhar com o talento que Deus deu. Então veja bem, o que são talentos? São dons e dotes físicos, dons e dotes, porque dons é do Espírito e dotes é capacidade que Deus dá. São dons e dotes físicos dados por Deus para benefício nosso, dos outros e para a glória de Deus. Então todo mundo quando nasce, ele já nasce com algum talento que Deus colocou. Eu já falei aqui no outro culto. Tem pessoas, tem a família daquela pessoa é de músicos. A família daquela pessoa é de fazendeiro, gosta de trabalhar na fazenda, na roça. A família do outro é de pedreiro. A família, então são dons ou dotes que a pessoa nasce para desenvolver, para sobreviver. Alguns têm dons e dotes que estão latentes, mas não estão despertados. Dons são capacidades do Espírito. Então tudo isso está incluído na questão de talentos. Não existe ninguém, eu já falei isso aqui, sempre vou falar, não existe ninguém na igreja de verdade, que foi salvo de verdade, para ser membro de banco. Você não foi chamado para ser membro de banco, de forma nenhuma. Fomos colocados no corpo de Cristo para uma função, para uma finalidade, para um propósito. E Deus não é incoerente. Deus não vai nos dar uma responsabilidade que nós não tenhamos condições de um dia prestar contas a Ele. Por isso que o Espírito de Deus faz questão de colocar no texto: deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Nenhum crente, no dia que comparecer, se é que comparecer, perante o tribunal de Cristo, porque haverá dois grandes tribunais. O primeiro tribunal é o tribunal de Cristo, onde comparecerá só os crentes salvos. Quando os crentes salvos comparecerem perante o tribunal de Cristo, haverá eles irão receber ou não os seus galardões, que é o que Jesus disse aqui. Não está intrínseco no texto, mas é o que ele vai falar quando ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Está aqui de forma não explícita, mas implícita no texto, o tribunal de Cristo, quando ele vai galardoar os salvos cujas obras suportaram a prova de fogo. Porque a Bíblia Sagrada vai falar lá em 1 Coríntios 3 que existe crente que suas obras é de madeira, feno e palha, e madeira, feno e palha não suporta fogo. Vai falar das obras de ouro, de prata e pedras preciosas. São três objetos de valor. Paulo está usando uma linguagem metafórica quando ele fala de prata. Prata tem um valor, ouro tem outro valor, e pedras preciosas tem outro valor. Então ele vai falar de três tipos de valores das obras dos crentes. E além desses três tipos de valores das obras dos servos de Deus, ele vai falar das obras que não têm valor nenhum. Quando for provado pelo fogo de Deus, essas obras desse crente vai virar nada. Já viu palha queimando, irmão? Madeira queimando é uma coisa, ainda sobra até carvão. Mas quando palha queima, o que sobra? A Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo.
Se as obras daqueles que permanecerem, madeira, ouro e prata, permanecer, esse receberá galardão. Aqueles que foram queimadas, este não receberá galardão. Imagine um crente comparecer perante o tribunal de Cristo, as obras foram queimadas, a vergonha que ele vai passar. Aí eu já vi crente dizer assim: pastor, pelo menos eu vou ser salvo. O crente que pensa em sair nem salvo será. Irmão, um crente, presta atenção, um crente que foi chamado por Deus para fazer alguma coisa para Deus, e aqui ele pensa: eu não faço nada por Deus, mas pelo menos vou ser salvo, ele já está perdido, esse crente. Porque as obras de madeira, feno e palha é aquele que está tentando fazer. Isso é sério. Fala aí pro irmão que está ao teu lado: não brinca de ser crente não, irmão. Tem muita gente brincando de ser crente nos dias de hoje, irmão. Eu estou preocupado com isso. Estou preocupado. O texto que nós lemos mostra-nos claramente que nós haveremos de prestar contas a Deus, sim ou não? Um dia o Senhor virá, sim ou não? Ele vai vir, irmão. E o texto vai falar aqui que nós não sabemos quando ele virá. O texto que eu li diz assim: o mordomo infiel pensa consigo: meu Senhor tarde virá, e começar a beber, a festejar, a espancar os seus conservos. Virá o Senhor daquele servo na hora que ele não sabe, no dia em que ele não pensa que o Senhor virá. E aí ele vai pedir contas a esse servo. Deus vai nos pedir conta, irmãos. A Bíblia é muito clara, eu estou sendo escriturístico. Devemos administrar os nossos dons com fidelidade, inteligência e com diligência. Com fidelidade, foste fiel no pouco. Irmão, às vezes as pessoas pensam, presta atenção, pensa que fama é alguma coisa. Fulano de tal pregou no maior congresso do Brasil. Irmão, nada neste mundo se compara com o muito do céu. Olha a palavra de Cristo: foste fiel no pouco, sobre o muito. Quanto é o muito de Deus? Quanto é o muito de Deus? Não tem palavras para falar. Mas então diga assim, fresquinho do céu, está vendo esse pão? Diga assim: para ter, não, melhor você diga: para ter o muito de Deus, é preciso ser fiel no pouco da terra. É isso aí. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então veja que o texto mostra que nós precisamos ser fiel, usar o dom e talento com inteligência. Pastor, mas irmão, a Bíblia pode mentir? Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente ou gratuitamente, e não lança em rosto. Agora, tal homem, quando for pedir a Deus sabedoria, não peça duvidando. Não seja como as ondas do mar, que vai e que vem. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Hoje eu estou aqui ensinando vocês, mas um dia eu já estive sentado onde vocês estão. E quando eu já contei isso aqui, quando eu tinha 3 meses de crente, novo convertido, sem ser ainda batizado, teve uma campanha na cidade que eu congregava, lá no norte do estado do Ceará. Vieram os pastores da capital e eles fizeram um dia de campanha. E existia um homem lá que Deus usou ele com muita sabedoria. E eu era muito leigo ainda na fé, não sabia nada de fé. 3 meses de crente, eu era uma criança espiritual. Aquele homem pregou com tanta sabedoria que eu, sentado ali onde você está no banco, eu digo não está agora geograficamente, mas naquele tempo no banco,
eu fiz uma oração: Senhor, eu quero um dia pregar com a sabedoria que esse homem pregou. Eu não estou dizendo que eu tenho a sabedoria que ele tem, mas Deus ouviu aquela oração. E aí nós estávamos almoçando na casa do pastor, o pastor me convidou para almoçar com eles. Aí ele termina de almoçar, ele olha para mim, eu era jovem, com 21 anos de idade, jovem. Ele disse: jovem. Eu disse: sim. Ele disse: come esse livro, come esse livro, come esse livro. Eu já contei aqui que eu era gerente de uma fazenda, eu fui para a fazenda comer o livro. Linguagem pentecostal é uma linguagem doida, né? Ontem eu vi uma propaganda lá na Leroy Merlin. O pessoal pegou e fez uma brincadeira, né? Compre uma cortina e ganhe um varão. Aí eu colocaram aqui para os solteiros: compra a cortina e ganha um varão. Quem sabe ainda está valendo a promoção, né? As linguagens do crente é assim: varão, varoa, é umas linguagens meio doidas, né? Come esse livro. Eu comi o livro, novo convertido, nunca tinha ouvido esse negócio. Aí eu voltei: rapaz, com meu livro. O que ele quis dizer com o meu livro? Aí o Espírito de Deus disse: ele quis falar que você deveria ler a Bíblia. Ele disse: come esse livro porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Ele disse desse jeito. A partir daquele dia eu fiz um propósito: para cada ano de crente eu deveria ler a Bíblia uma vez. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Na faculdade você adquire conhecimento. Com Deus você adquire sabedoria e inteligência espiritual. Todo conhecimento é limitado. Todo conhecimento é limitado. Mas a sabedoria de Deus e a inteligência espiritual não tem fim. E nós haveremos de prestar contas a Deus dos talentos que recebemos. Não se engane não, meu irmão. Não se engane não. Você pode nesta noite aqui fazer cara feia, fazer biquinho, olhar para o lado, não gostar do que eu estou pregando, mas você vai comparecer diante de Deus. E quando você comparecer, Deus vai te pedir conta do teu talento que Ele te deu. E Ele falou aqui: servo mau, porque você pelo menos não negociou o talento que eu te dei com os banqueiros. É uma linguagem figurada. Jesus não está mandando eu negociar com o banco. Ele está usando uma linguagem figurada. Pelo menos você deveria, trabalhar para conseguir os juros do talento que eu te dei. Você, olha irmão, existe uma linha no direito, na ciência do direito, no direito, que nenhum de nós somos obrigados a criar prova contra nós mesmos. Mas esse aqui criou prova contra ele mesmo. Ele mesmo criou prova contra ele. Porque quando ele foi prestar contas, ele disse: Senhor, eu sei que tu és um homem, Senhor, sério, duro. Eu conhecia-te, eu te conheço, eu sei quem o Senhor é. Então ele mesmo, a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Conhecia-te. Eu sabia que um dia o Senhor ia vir pedir a prestação de contas. Eu sabia. Mas mesmo assim, sabendo, eu fiquei com medo. Diga assim comigo: o meu medo não vai servir para me justificar diante de Deus. Não vai, meu irmão. Eu tive medo, enterrei o talento. Não vai, irmão. Olha, irmão, se tem uma coisa que Deus não vai aceitar de um crente a quem Deus capacitou, é desculpa. Aqui a gente dá desculpa: irmão, por que você não vem no culto? Perguntou para ele: não, pastor, quando começa a gaguejar, que já vai inventar uma. Aqui você dá tudo quanto é tipo de desculpa, mas para Deus, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito, irmão. Para Deus não tem jeito. Você entende isso, irmão? Aqui a gente dá um jeitinho, quer dar um jeitinho, né? Aqui a gente quer fazer igual o Jacó. A gente está diante de Isaac, o pastor. Aí Isaac pergunta para Jacó: quem és tu? Eu sou Esaú. Verdade, irmão? Tu és Esaú? Eu sou Esaú. Não, mas tu não fez? Não fiz, não. Então tá. Só que quando Deus se encontrar com você no Val de Jaboque, que Deus te perguntar qual é teu nome,
Aí, meu irmão, aí acabou. Aí para Deus não tem como mentir. Entende isso? Para Deus não tem desculpa. É por isso que Paulo diz que nos últimos dias muitos não vão mais suportar a sã doutrina, né? Palavra genuína assim não vão querer ouvir. Vão querer, se estivesse pregando aqui, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai abrir a pá, o povo. Mas nós haveremos de prestar conta da mordomia dos talentos. Amém? Mordomia familiar. Diga comigo, mordomia familiar. A família representa a unidade básica da sociedade. Do ponto de vista de Deus, a família deve ser indissolúvel e vitalícia. A família, ela foi a primeira instituição criada por Deus na humanidade. Na humanidade. Foi a primeira instituição. E todo crente precisa praticar a mordomia do lar, a mordomia da casa. O homem precisa cumprir o seu papel de homem, e a mulher precisa cumprir o seu papel de mulher, como um bom cristão, como um bom servo de Deus, como uma boa serva de Deus. Os filhos precisam cumprir a missão de filhos como bons filhos, aqueles que ainda estão dentro da casa dos pais, porque casou agora é uma nova família. E assim todos nós precisamos, dentro do nosso papel, dentro de casa, dentro do lar, cumprir a mordomia da família. Eu fiz 30 anos de casado. No dia que eu fui casar, o juiz que foi fazer meu casamento, naquele tempo não tinha o juiz de paz, foi o próprio juiz mesmo. O juiz falou: olha, você está casando aqui hoje, mas eu estou, nesse mesmo dia de hoje, estou liberando 10 divórcios. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós não ouvíamos falar de divórcio no meio cristão. Mas hoje tem uma pesquisa que o divórcio hoje no meio cristão está tanto quanto no mundo. As pessoas hoje, elas quando vão para o casamento, muitos já vão até amaldiçoando o casamento. Até cristão. Eu vou casar, se não der certo eu separo. E já amaldiçoa seu próprio casamento, amaldiçoa seu próprio relacionamento. As pessoas hoje não querem mais pagar o preço. Hoje eu ouvi uma frase sobre família, casamento, falava assim: se você está solteiro e quer casar, aí falava assim: se você não quer renunciar, não case. Se você não quer passar por adversidades, não case. Aí foi falando um monte de coisa lá que as pessoas não querem mais hoje praticar. Mas eu não tenho tempo, é claro, de falar aqui tudo em relação a isso aqui. Mas todo crente precisa praticar a mordomia do lar. Tem uns homens casados aí que esquecem uns rapazinhos. Os caras estão nas academias fazendo musculação, colocando as fotos no Instagram. Não é os galãs, é uns galão. Meu amigo, você casou, meu amigo. Agora você acabou, mudou, já era. Já era, meu irmão. Mulher casada quer andar igual mocinha. É que hoje as mulheres estão querendo ser mocinha, andar igual mocinha. Moça é moça, mulher casada é mulher casada. Está muito claro os papéis do homem e da mulher lá em 1 Coríntios capítulo 7. O homem não tem poder sobre o seu corpo, mas é a mulher quem manda. E a mulher não tem poder sobre o seu corpo, quem manda é o homem. Está muito claro lá, Paulo escrevendo sobre o solteiro, sobre o casado, ele falou assim: eu gostaria que todo mundo ficasse solteiro, mas se casar, não peca. Se casar, peca? Sim ou não? Não. Se casar, não peca. Agora,
Mas se casar, Paulo diz, tem uma coisa que é certa: tereis tribulação. Casou, meu amigo, agora tem que ser vitalício, indissolúvel e vitalício. O casamento cristão. A pessoa veio do mundo, não conheceu o evangelho, é outra coisa. Mas é cristão, conhece o evangelho. Ah, vou separar. Não, agora tem que chupar a manga mesmo. Agora tem que ir até o fim. A Bíblia Sagrada diz lá em Malaquias que Deus odeia. Deus o quê? Odeia o divórcio. A família foi constituída por Deus como muralha moral e espiritual contra a degeneração social. Se a família se destruir, se todo mundo começar a fazer o que o mundo faz, que moral nós como igreja teremos para falar alguma coisa para o mundo? Então rapidinho aqui, mordomia dos deveres conjugais, cultivando o amor. Amar é uma decisão. Cultivando a fidelidade. Existe hoje um tipo de adultério que tem destruído muito casamento, que é o adultério virtual. A pessoa não pratica a traição física, mas é viciado nas redes sociais e na imoralidade. E não é só o homem não, existe uma pesquisa que hoje as mulheres estão tanto enfiadas na imoralidade quanto os homens. Cultivando a fidelidade, o marido deve assumir sua autoridade como cabeça do lar. O homem é o cabeça do lar. Tudo isso aí que o movimento feminista ensina, tudo isso aí é uma ideia diabólica para destruir a família. Eu já falei aqui, não existe cristã feminista, existe cristã feminina. Então o marido deve assumir sua autoridade como cabeça do lar, e a esposa deve ser parceira e ajudadora do marido na construção do lar. O primeiro versículo que nós lemos lá em Provérbios 14 é: a mulher sábia edifica. O que é edificar? É construir. Se edifica da noite para o dia? Não, é uma construção. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tola derruba com suas próprias mãos. Irmão, se a mulher soubesse o poder que ela tem, né, construiria o seu lar com sabedoria. Se a mulher soubesse, porque o diabo soube, o diabo viu o poder que a mulher tinha, por isso que ele foi até ela para fazer com que ela comesse do fruto e fizesse Adão cair também. Então olha o poder que a mulher tem de construir um lar com sabedoria, né? Amém? Então, cultivando o amor, cultivando a fidelidade, o marido deve assumir sua autoridade como cabeça do lar. A esposa deve ser parceira e ajudadora do marido na construção do lar. E por último aqui, nós vamos falar sobre a mordomia das finanças, dos bens e dos dízimos. Diga comigo: a mordomia das finanças, dos bens e dos dízimos. Tudo que somos e que temos vem de Deus. Tudo que somos e que temos vem de Deus. Olha aqui, irmão. Todas as pessoas da terra e tudo que existe na terra pertence a Deus por direito de criação. Tudo que existe na terra, todos os seres humanos que vivem na terra, tudo que existe na terra, no mundo animal, no mundo vegetal, no mundo mineral, pertencem a Deus por direito de criação. Abra aí o Salmo 24 e versículo de número 1. Salmo de número 24 e versículo de número 1. Diz aí, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele
tudo que existe no mundo pertence a Deus por direito de criação. Minha é a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Só que o mundo, quem está no mundo não entende isso. É por isso que eu falei aqui na introdução do culto de terça-feira. Se existem cristãos que não entendem a mordomia cristã, imagine um descrente. Mas o verdadeiro crente, o cristão que entende, que conhece as escrituras, que conhece as leis do reino, ele sabe que ele é mordomo na casa de Deus, mediante tudo, a sua vida, seu corpo, seu dom, seu talento, sua adoração, seus bens, tudo pertence a Deus por direito de criação. Então tudo que nós possuímos vem de Deus. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 14. Davi diz assim, ó: porque quem é eu, quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar-te semelhantes coisas, porque tudo vem de ti. Tudo vem de quem? Tudo vem de ti, e da tua mão, e para a tua mão nós devolvemos. Qual dele que diz aí na sua tradução? Você ainda tem ela aí? 14. Nós somente damos ao Senhor o que já é dele. Davi estava aqui levantando a oferta para construir o templo. Ele não ia construir, seu filho Salomão ia. Então quando ele convocou o povo, para o povo trazer uma oferta voluntária, porque ninguém é obrigado aqui a nada, voluntária, o povo moveu tanto o coração, que Davi disse: quem somos nós para ter o poder de te dar alguma coisa? Eu não poderia, eu já disse isso aqui, eu não poderia ter dito: Davi, meu filho, é o seguinte, tem uma montanha aí em Israel, que tem lá uma jazida de diamantes, vai lá, tira os diamantes e constrói meu templo. Deus sabe onde é que tem tudo. Mas existe um motivo, eu não tenho tempo de explicar hoje, entrar nesse contexto, um motivo pelo qual Deus nos pede, através dos seus servos, que nós façamos esse tipo de oferta. Um motivo, não por ele, mas por nós, porque ele tem tudo, ele possui tudo, ele é dono de tudo. Então Davi era um bom mordomo. Davi era um bom mordomo porque Davi reconhece nas suas palavras: nós não temos nem poder, quem somos nós para te dar alguma coisa? Porque tudo que nós possuímos primeiro pertence ao Senhor, já veio de ti, tu nos deu para que nós pudéssemos te dar de volta. Isso é mordomia. Então vamos lá. Como um cristão, diga comigo, como um cristão deve ganhar o seu dinheiro? Primeiro, com um trabalho honesto. Diga comigo, todo cristão tem que ser honesto. Se existe cristão honesto, existe cristão desonesto. Eu vou te dar um conselho para você: não se escandalize com crente desonesto, porque sempre vai existir. Mas o verdadeiro crente, que aprendeu o princípio da mordomia cristã, ele ganha o seu dinheiro com um trabalho honesto. Deus disse para Noé em Gênesis 3:19: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Todo trabalho é honesto, irmão. Ou melhor, todo trabalho honesto, vou trocar a frase, todo trabalho honesto, ele tem valor. Pode ser vender alface no cruzamento, no sinal, vender geladinho, lá no Nordeste chama din-din. Não é vergonhoso. Vergonhoso é enriquecer ilicitamente. Vergonhoso é ganhar dinheiro desonesto.
Vergonhoso é passar a perna nos outros e até nos seus próprios irmãos com quem você congrega. Isso é que é vergonhoso. O crente tem que ganhar o seu dinheiro de forma honesta. As pessoas hoje, para possuir as coisas, para mostrar aos outros que têm, são capazes de muita coisa. Mas o crente que ama a Deus, que é nascido de novo, que é cristão de verdade, ele ganha o seu dinheiro com um trabalho honesto. Honesto. Se ele fizer uma refeição por dia, ele vai fazer uma refeição por dia, mas ele vai dormir com a sua consciência tranquila. Tranquila. Então precisamos ganhar o nosso dinheiro com trabalho honesto, fugindo de práticas ilícitas. O cristão, o verdadeiro cristão, não deve recorrer a meios e práticas ilícitas para ganhar dinheiro. Esses dias eu estava lá na lotérica semana passada. Estava lá uma irmã. Mas ela não está em comunhão, não. Aí eu estou lá na fila. Vamos fazer uma fezinha aqui, né? Aí, irmão, eu não me intrometo na vida de descrente, mas de crente. Aí eu estou lá em pé, né? Só esperando a irmã passar. Pegou lá aqui na Mega Sena, não sei o que, veio. Eu falei, irmã, você fazendo uma fezinha. Minha irmã disse, pastor, eu sei que para ganhar na lota é 1 em 1 milhão. Esse é o problema da parábola do talento, eu sei. Mas não tem mais não, irmão, você conhece a verdade. Conhece a verdade. O cristão não deve recorrer a meios e práticas ilícitas para ganhar dinheiro, jogo, bingo, rifa, loteria. Abra aí Provérbios 28 e 20. Provérbios 28 e 20. Olha o que diz aí. O homem fiel. O homem o quê? Fiel. Abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. A Bíblia diz, irmão, que vale mais o pouco, está em Provérbios também, vale mais o pouco que o justo tem do que a riqueza dos muitos ímpios. O crente tem que ganhar o seu dinheiro de forma honesta, fugindo de práticas ilícitas e também fugindo da avareza. Diga comigo, fugindo da avareza. Irmãos, Deus não condena a riqueza em si mesma. Deus condena a riqueza? É pecado a pessoa ser rica? Não. Apesar de que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não porque o rico não pode ser salvo, é porque geralmente existem pessoas que ao se tornarem ricas se tornam amantes do dinheiro. Mas não é pecado a pessoa ser próspera, abençoada e rica. Então Deus não condena a riqueza em si, mas Deus condena a ambição, a cobiça, a exploração, que é a pessoa explorar o suor e o trabalho dos outros sem pagar honestamente, a usura, que é emprestar. Crente não pode praticar agiotagem, irmão. Se tiver um crente agiota aqui nessa igreja, depois nós temos que orar por ele, descobrir. Se o mercado pratica juro, Fábio aqui é bancário, qual é o juro hoje do mercado, Fábio? 4%. É o juro do mercado. É lícito. Então pronto. Agora mais do que isso é a agiotagem. Você está sendo agiota.
fiquem vendo esse crente chegar no tribunal de Cristo. O que você era lá na terra? Eu era agiota. A riqueza em si não é pecado, mas a ambição, a cobiça, a exploração, a usura e a avareza é pecado e vai colocar muito crente fora do reino de Deus. Abra aí, Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Diz aí, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça e o que mais? E a avareza, que é o quê? Que é o quê? Idolatria. Todo avarento é idólatra. Deixa eu fazer uma pergunta, fazer um contradilho aqui. O idólatra vai entrar no reino do céu? Vai ou não? A Bíblia diz que não. Está lá no Apocalipse, os que ficarão de fora. Todo avarento é idólatra. Irmãos, eu falei isso aqui ontem na sala de aula. Vou dizer aqui, na sala de aula de teologia. Só existe uma entidade na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que Jesus chama de Senhor, mesmo que seja com S minúsculo, porque só Senhor com S maiúsculo é Jesus. Só existe uma entidade na Bíblia, não é divindade, só existe uma divindade, que é Deus. Entidade que Deus chama de Senhor é o dinheiro. Mateus capítulo 6, ele fala lá: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, e ao dinheiro. Então o crente não, ó, irmão, tem crente que é assim, ele começa direitinho trabalhando, Deus vai abençoando ele, dizimista fiel, ofertando fiel. Aí Deus abençoa ele, ele prospera. A primeira coisa que ele faz é reter o dízimo. Aí se ele dizimava R$100 e agora ele ganha, sei lá, 100 mil reais, aí ele chega na secretaria e entrega um dízimo mentiroso. Por quê? Porque ele se tornou um avarento. Ele não consegue ser fiel. Deus abençoou ele, ele prosperou. Quando ele não tinha muito, ele dizimava fielmente. Mas agora que Deus abençoou, ele prosperou. Aí ele disse: eu acho que o meu dízimo é X. Eu acho. Ele não consegue mais ser fiel, porque ele se tornou amante do dinheiro. Satanás plantou uma semente na mente dessa pessoa que ele não entendeu, não. Porque se Deus te abençoou com um pouco que você prosperou, se você é fiel com o muito que você prosperou, Deus vai fazer você prosperar mais ainda. Ele não entende isso, porque a avareza tomou conta dele. Então, o crente tem que fugir da avareza. E a avareza não está só no coração do rico, não, irmão. A avareza também está no coração do pobre. Eu já contei aqui uma história, eu acho que eu contei. Um rei, montado no seu cavalo, encontrou com um mendigo. E o rei se aproximou do mendigo e disse para o mendigo ia comer, estava com um prato de arroz. Aí o rei chegou para o mendigo e disse: você está comendo arroz? Me dá um pouco do seu arroz. Aí o mendigo olhou para o rei, olhou para o prato, olhou para o prato, olhou para o rei. Olhou para o rei, olhou para o prato, olhou para o prato, olhou para o rei. Aí com um coração avarento de mendigo, ele pegou um caroço de arroz e deu ao rei. Quando ele pegou o caroço de arroz que ele deu ao rei, o rei deu um toque na mão dele e marchou e continuou a marcha. Deu um toque, não pegou o caroço, só deu um toque e tirou a mão. Ele só não entendia o que o rei fez aí. Foi comer o arroz, só que quando ele abriu a mão, aquele caroço de arroz tinha virado um caroço de ouro. Tinha virado um caroço de ouro. Aí ele disse: fique rico, fique rico, fique rico. Peraí meu rei, correu atrás do rei. Pega o meu prato todo de arroz, pega o meu prato todo, pega o meu prato todo. Aí o rei disse: não.
A única coisa que você deu de coração foi o que verdadeiramente tem valor. É o que você merece. Porque Ele queria dar o restante agora por interesse. Irmão, Deus aborrece o avarento, porque o avarento, o ambicioso, aquele que faz de tudo para ganhar dinheiro, não importa como, ele perde, o dinheiro rouba dele o coração, porque aonde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. O dinheiro rouba dele a visão das coisas do céu, do Espírito, porque o texto diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No mesmo texto, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E o dinheiro rouba a fé, porque ele fica com o coração dividido. Ele nem adora a Deus, nem adora a Mamon. Ele adora dois senhores, e ninguém pode amar a dois senhores. Por isso o crente tem que fugir da avareza, porque a avareza é idolatria. E eu estou falando como nós devemos ganhar o nosso dinheiro: com trabalho honesto, fugindo de práticas ilícitas, fugindo da avareza, fugindo da preguiça. Será que tem gente preguiçosa aqui? Preguiça não é de Deus não, meu irmão. Está nascendo aí uma geração de jovem e adolescente que Deus me livre. Se levanta 3 horas da tarde, a mãe diz: vai lavar os pratos. Eu estou cansado. Né? A irmã Miriam está concordando aqui. Cansado de dormir. Nunca vi isso. Fuja da preguiça. Todo trabalho honesto é abençoado por Deus. E a preguiça não condiz com quem é nascido de novo. A preguiça não condiz com quem é nascido de novo. Eu vou falar uma coisa, hein? Tem muitos pais aí que a culpa é tua, viu? Não fique alimentando essa preguiça não. Abra aí Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 9 e 11. Eu acho maravilhoso, irmão, como é que o Espírito Santo usa um animal irracional, tão pequeno na natureza, como exemplo para nós. Provérbios no capítulo 6, versículo 9 ao 11. Diz aí, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Olha o que diz o versículo 11: assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. E no versículo 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Irmão, tem gente que é tão preguiçoso que tem preguiça até para morrer. Quando a morte chega, ele já veio, peraí. A preguiça não condiz com o homem e a mulher de Deus que nasceu de novo. Nasceu de novo. Amém? Vamos orar? Alguém está com pressa aí. Vamos lá. Rapidinho aqui para nós orarmos. Agora eu não vou comentar não, só vou ler então, porque já é 9h15, olhei o relógio ali. Como devemos administrar nosso dinheiro? Eu falei como ganhar, agora como administrar. Primeiro, no lar, evitar dívidas fora do seu alcance. As dívidas causam intranquilidade,
causam doença, desavença no lar, perda de autoridade e independência, além de deixar um mau testemunho. Irmão, tem mau testemunho mais do que um crente caloteiro? Meu irmão, se você só ganha 100 reais, só gasta, quanto é que tem que gastar? Na economia, na ciência da economia, o que diz que você tem que gastar? Quanto você pode gastar? Comprometer da tua renda? 35%, no máximo 40%. Uma porcentagem para você comprometer, os outros compromissos que são fixos, tira o seu dízimo se você é um crente é fiel. Agora, se você tem crente, irmão, que está tão enfiado em dívida, que se Jesus passar mais 1000 anos para voltar, ele não dá conta de pagar ainda. Existe cristão que é consumidor inveterado. Eu já contei aqui. Um dia eu fui na loja mais irmã Liduína, aí a dona da loja falou assim: o seu marido fica lá te esperando lá fora, porque tem umas mulheres que vêm comprar aqui. Ela traz uma sacola do supermercado. Aí compra a roupa, coloca dentro da sacola da feira, para levar para casa, para o marido pensar que é a feira do supermercado. Eu falei, peça lá para ela escrever o nome, se tem o nome de alguma crente lá para eu conversar com ela. Não pedi não, tranquilo. Evite dívidas fora do seu alcance, irmão. Crente, ele pode fazer um compromisso, ele pode comprar uma coisa parcelada, mas existem crentes que estão endividados até o pescoço, não tem paz, não tem tranquilidade, está doente, problema no casamento. Tem muitos casamentos que deságua por causa de dívida. Irmão, mentiroso entra no céu, segundo a Bíblia, ficarão de fora os. Então, quando você compra as coisas escondidas e mente, você está correndo perigo. Casa em tranquilidade, quebra a confiança, tira a autoridade, dá mau testemunho. Coloquei aqui, sempre que possível, compre à vista. Pastor, não dá conta de comprar à vista. Mas não dá conta comprar a prestação. Você não dá conta de fazer 20 prestação de 200 reais? Então passe 20 meses juntando 200 reais. Quando eu vou comprar alguma coisa de um valor mais ou menos, o que eu faço? Eu junto a metade, espero, vou juntando. Aí quando eu vou lá na loja, eu quero comprar isso aqui, eu vou dar a metade em dinheiro e dividir o resto. Eu não gosto de comprar mais de 3, 4 prestações, 3 prestações. Eu não morro. Se eu passar 10 meses juntando uma coisa, eu não vou morrer, porque não tive antes. Agora, você ficar endividado, você perde sua tranquilidade, você perde sua paz, provoca desavenças, é tomado por ansiedade. Não adianta querer ficar comprando as coisas aí para mostrar para os outros. Aí está lá a crente bem vestida, com aquele vestidão bonitão, aí passa na rua, aí a dona da loja diz: andando com vestidão bonito, mas não vem me pagar, né? Ainda bem que aqui no Prata não apareceu ainda aquele carro, sabe? Aquele carro que vocês já viram que cobra na dívida. Fulano de tal, vai pagar a dívida da loja de fulano de tal. Eu acho que se alguém colocar esse carro de propaganda no Prata, vai ganhar muito dinheiro, viu, irmão? É importante que se faça um planejamento familiar em que se observa quanto ganha e o que vai gastar. Procure fazer uma reserva para possíveis imprevistos. O brasileiro não tem essa cultura. Pastor, mas não dá. Irmão, todo mundo consegue guardar alguma coisa se quiser. Nem que seja de R$1. Todo mês eu vou guardar R$1. Quando chegar no final do ano, quanto é que você tem? Quem é bom de conta aí? Só? Por dia. Não, hein? Por dia, se você guarda R$1 por dia, por mês dá R$30. Vezes 12. Então eu é que estou ruim de matemática mesmo. É verdade.
que se quiser, irmão, mas o crente não é o crente, não é só nós aqui os crentes, é o brasileiro. O brasileiro não tem essa cultura. Procure fazer uma reserva para possível imprevisto. Outra coisa que outro conselho, eu falei que não ia falar, mas não tem jeito. Se eu não falar, como é que vocês vão aprender? Não empreste seu nome e nem fique por fiador de ninguém. Presta atenção uma coisa, irmão, quer evitar problema para a sua vida? Se alguém chegar para você, me empreste uma folha de cheque, você diz, nem na China. Me empresta seu nome ali para fazer uma compra na loja, nem na China. Não fique, meu irmão, você quer ser meu fiador, não seja fiador de ninguém. A Bíblia diz que aquele que se torna fiador de alguém, quem se torna por fiador, alguém vai tirar a cama de debaixo de você. Um dia alguém chegou para mim e disse, pastor, o senhor, desculpa aí, está muitos meses sem dizimar, é porque eu emprestei meu cartão, emprestei o dinheiro. Falei, você é crente há muito tempo, obreiro, não sabe que a Bíblia proíbe ficar por fiador? Ah, mas é meu primo, é minha família, pode ser quem for, meu irmão. Pode ser quem for. A Bíblia Sagrada diz que o crente não deve ficar por fiador de ninguém. Está lá em Provérbios 11:15, anota aí, depois você lê em casa. Não vou ler para nós ganhar tempo. É claro, tem as exceções, né? Tem a pessoa, você sabe que a pessoa é honesta e tal. Outro conselho aqui: pague os impostos, não burle o fisco. Jesus ensinou sobre pagar imposto. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando Paulo fala sobre o que nós devemos dever lá em Romanos, ele diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor, e pague cada um que é devido. A quem imposto, a quem honra. Outro conselho: administre o que você ganha com visão de futuro. Administre o que você ganha com visão de futuro. Isso aqui eu tenho que ler com vocês. Provérbios 30 e 25. Olha aí. Administre o que Deus deu na tua mão com visão de futuro. Provérbios 30, 25. E vai usar mais de novo como exemplo um animal que ninguém acorda. Oh meu Deus do céu, obrigado pelas formigas que o Senhor colocou na terra. Ninguém faz essa oração. Mas olha o que diz: as formigas são um povo impotente, todavia no verão prepara a sua comida. Tremendo isso, né? Então na época da chuva você pode observar, quando você vai para a roça, está aquela fileira de formiga, cada um com a folhinha em cima, para estocar. Elas estão nos ensinando. E por último, seja um dizimista fiel. Malaquias 3:10 diz que quando não devolvemos o dízimo, estamos roubando a Deus. O dízimo é consagrado a Deus. Ninguém tem autorização de pegar aquilo que é consagrado a Deus. Anote aí, não vou ler. Levítico 27, 30 e 32, quem está anotando. Deuteronômio 26, 12 e 15. O crente pode ficar de pé. O crente não pode administrar o próprio dízimo, repartindo com hospitais, construções, campanha, missionários, cestas básicas. Administrar o dízimo é responsabilidade da igreja. Tracei todos os dízimos na casa do tesouro. É o mandamento bíblico. Vamos orar. Tudo que eu ensinei aqui, irmão, foi Bíblia. Como ser mordomos. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele virá num piscar. Não é nem por força, nem por violência. Estiver pronto com mas é meu ele dever irá. ministrar. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Tudo que ministramos aqui Ele vem, são princípios espirituais.
mas Ele opera mediante os princípios que Ele estabeleceu na Sua palavra, para o nosso bem, para a nossa sobrevivência espiritual e para a nossa estadia aqui na terra. Fale com Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus, a Ti levantamos a nossa voz em oração, te dando graças nesta noite pelo supremo privilégio de podermos estar em Tua casa, aprendendo Tua palavra, glorificando o Teu poderoso nome, de conhecendo a grandeza da Tua glória, do Teu poder e majestade. Tua palavra foi ministrada esta noite, não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. O máximo que podemos fazer é levar a Tua palavra até a mente e aos ouvidos do Teu povo, mas só o Espírito pode levá-la ao coração, Pai. Então eu te peço nesta noite que Teu Espírito Santo fale a este coração, ministrando a Tua palavra, fazendo com que este filho e esta filha seja próspero, praticando os princípios da Tua palavra. Nos ajuda a sermos uma igreja abençoada, praticando os princípios das leis da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos liberte de tudo quanto nos impede de ter mais de Deus, de ter mais de Ti, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, segundo a grandeza da Tua graça, em nome de Jesus, não deixe que nenhum mal tenha êxito, mas nos cure, porque nós não só queremos ser um cidadão na terra que tem uma religião, nós queremos ser cidadãos dos céus, trabalharmos com o que o Senhor nos deu, o pouco da terra, para que possamos de Ti receber o muito naquele dia. Não queremos enterrar o que o Senhor nos deu, mas queremos, meu Pai, pelo menos ganhar mais, dobrar aquilo que o Senhor nos deu com fidelidade, obediência e diligência. Sim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos te dando graças nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?